Eu sempre recebo muitas dúvidas lá no meu Instagram a respeito da alimentação no pós-operatório. Então, por isso, eu resolvi trazer uma live que eu fiz juntamente com o Dr. Dalson Malveira, que é um cirurgião plástico reconhecido lá em Montes Claros, para falar um pouco sobre a alimentação antes e depois da cirurgia plástica, o que fazer para evitar a queda de cabelo excessiva depois da cirurgia, para melhorar o intestino, os alimentos que devem ser priorizados, quais você deve evitar. Então, eu tenho certeza que se você tem dúvida nesse sentido, esse vídeo vai te ajudar bastante. Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma live. Dessa vez vamos ter o prazer de chamar a doutora Juliana de Oliveira, que vai estar falando para a gente aqui alimentação, o que pode melhorar os resultados de pré e pós-operatório. Doutora Juliana, ela é nutricionista, além de nutricionista, ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Ela é formada, né, em fisioterapia e nutrição, e além disso ela é professora do curso de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional pela Faculdade de Ciências Médicas. Vamos chamar então a doutora Juliana para estar com a gente aqui na live. Ó, finalmente. E aí, Juliana, tudo bem? Tudo bem, doutor Dalson? Boa noite. Boa noite, minha amiga. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigada, né, pela participação de todos. Então, Juliana, a gente estava comentando, né, que um pouquinho sobre o seu currículo, né? Vasto Sim. currículo. E a gente estava falando sobre a importância que é esse trabalho em equipe, né, da equipe multidisciplinar. E o cirurgião plástico está se atendo a isso ultimamente, né, que é conciliar a cirurgia plástica com a fisioterapia dermatofuncional, além da fisioterapia, com os serviços de nutrição, com os esteticistas, com os psicólogos, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha junto, com certeza, quem ganha é o paciente, né? Não tem dúvida. Sem dúvida, doutor Dalson, com certeza. Eu acho que quanto mais alinhada a equipe tiver para trabalhar junta, né, e querendo realmente o bem-estar e o melhor resultado possível para o paciente, com certeza o resultado é mais satisfatório. Ah, sem dúvida. Então, Juliana, como é que você começou a trabalhar nessa área aí, de pré e pós-operatório em cirurgia plástica? O que despertou você para isso? Bom, doutor Dalson, é uma história bem longa, né? É uma história que começou quando eu ainda era aluna de fisioterapia na faculdade. Eu estava cursando fisioterapia e eu sempre tive o sonho de fazer lipoaspiração. Então, nessa época eu consegui, né, convencer meus pais, convencer todo mundo a fazer a lipo, né, que não é uma coisa às vezes tão simples, e realizei, né, a lipoaspiração então. Só que a evolução do meu pós-operatório não foi da forma que eu imaginava. Passado ali alguns dias, eu comecei a sentir algumas irregularidades no meu abdômen, algumas coisas, né, não estava do aspecto que eu gostaria. E eu fiquei assim, né, com esse aspecto durante um tempo. Depois eu vim a descobrir que eram fibroses, porque na época eu não fazia nem ideia do que se tratava, né, o que eram fibroses. E eu comecei a buscar, então, tratamentos para poder resolver o meu problema. Então, comecei a pesquisar, fiz, inclusive, muitos tratamentos. Eu fiz sessões de drenagem, de ultrassom, todos os tratamentos que me falavam, que eu ouvia falar que eram interessantes, que poderiam ajudar, eu fiz. Então, fiz carbox, fiz radiofrequência, fiz interno, enfim, fiz vários tratamentos, mas nada resolveu, nada melhorou, de fato, o aspecto do meu abdômen. Então, anos depois, eu comecei a pesquisar um pouco mais o assunto, estudar mais, e aí eu cheguei na técnica manual para as fibroses. Então, foi aí que eu comecei realmente a entender melhor o que era o tecido cicatricial e o porquê que aqueles tratamentos que eu tinha feito antes realmente não resolveram e não resolveriam.
E eu noto, doutor Dalson, que ainda hoje existe essa divulgação e muitos profissionais ainda utilizam esses tratamentos mesmo que eu fiz para tratar essas intercorrências, né? Então, um objetivo nosso hoje é realmente levar essas informações para os cirurgiões plásticos, né? Para os pacientes também, para que a conduta seja mais eficiente e realmente eficaz, que tragam resultados realmente mais satisfatórios. Ótimo. E assim, e a nutrição? O que te motivou a fazer esse curso também, amiga? Além da fisioterapia dermatofuncional, está trabalhando com nutrição também. Então, doutor Dalson, depois que eu passei por essa minha trajetória, né, pessoal, eu comecei a atender em consultório e voltei o meu consultório para atendimento de pós-operatório. E eu tive um caso muito interessante, há uns 5 anos atrás aproximadamente, que foram irmãs gêmeas que fizeram a mesma cirurgia, né? Elas tinham feito uma mastopexia com prótese e lipoaspiração. E, a princípio, eu atendi primeiro uma irmã, né, uma delas, que me procurou para fazer o pós-operatório. E ela teve um pós-operatório muito tranquilo, uma cicatrização ótima, correu tudo muito bem com ela. Dentro de um mês, eu já tinha liberado, já estava dando alta. Então, foi um pós-operatório muito, muito tranquilo mesmo. E aí, Sônia, né? Foi ótimo, né? Foi tudo ótimo. Passado aí uns 3 meses, mais ou menos, a irmã gêmea dela me procurou porque tinha feito a mesma cirurgia, com o mesmo cirurgião, tudo igual, parecendo que eu estava até tendo um déjà vu na época, né? De tratar tudo de novo. E na avaliação, que eu sempre faço avaliação com os meus pacientes, eu até falei com ela, olha, fica tranquila, vai dar tudo muito certo, né? Eu já tratei sua irmã, vocês têm a mesma genética, vai acontecer tudo bem. E, ao contrário do que eu esperava, o caso dela foi muito mais complicado. Ela teve deiscência de cicatriz, ela teve a mama infeccionou, ela começou a ter seroma, coisa que a irmã não teve. E eu fiquei preocupada com aquilo me intrigou muito, porque eu comecei, gente, como que pode, né, 2 pessoas praticamente iguais, exatamente, ter resultados tão diferentes. Então, eu fui buscar o que poderia ser a causa, né? O que poderia ter de diferente entre elas que pudesse estar causando tudo isso. E aí eu cheguei na alimentação. A irmã que eu tratei primeiro tinha uma alimentação muito equilibrada, ela gostava de comer muitas verduras, né, frutas, não comia tanto doce, tinha uma alimentação bem equilibrada mesmo. E a outra irmã não, já tinha uma alimentação, gostava muito de comer doce, açúcar, muitas massas, pães. Né? Alimentação. Exatamente. Então, aí nessa época, o que eu fiz? Para poder ajudar, né, no caso dela, eu procurei alguns nutricionistas para me auxiliar no caso. Expliquei para eles a situação, expliquei a fase de cicatrização que ela se encontrava. E aí eu percebi que eles não conseguiam me ajudar muito nessa questão da cicatrização, porque eles me falavam, olha, eu posso ajudar ela a ser mais saudável, eu posso ajudar ela a ter uma alimentação melhor, mas nisso especificamente que você está me pedindo, em tratamento de seroma, em tratamento de fibrose, eu realmente não sei do que você está falando, eu não tenho experiência nenhuma. Nunca vi isso na faculdade, nunca vi isso em curso nenhum. Então, eu percebi que eu poderia, talvez, aliar esse conhecimento que eu adquiri com a fisioterapia em cicatrização. E se eu estudasse nutrição, eu poderia trazer um tratamento diferenciado para os meus pacientes. Conciliar as 2 áreas, né? Conciliar as 2 coisas. E realmente foi o que eu fiz, né? Então eu fui fazer o curso de nutrição. Desde o princípio do curso eu já comecei a direcionar isso mesmo. Eu não poderia prescrever dietas para os pacientes porque eu ainda não era formada, mas já fui orientando, já fui instruindo, já fui começando a esse acompanhamento mais próximo. E aí hoje eu posso dizer que o meu trabalho como fisioterapeuta ficou bem mais tranquilo, doutor Dalson. Depois que eu aliei a alimentação a meu favor também, os pacientes tiveram muito menos intercorrências, complicações. Então eu percebo a importância mesmo que os alimentos também trazem, juntamente com um tratamento, né, que traga um melhor resultado para os pacientes no pós-operatório, e a associação dos 2 com certeza é muito benéfica.
E isso eu percebo também, né? A gente tem essa conversa antes com a paciente, a gente vê que pacientes que alimentam muito mal, que tem uma alimentação ruim, e que a gente percebe, e a gente percebe que realmente o pós-operatório é um pouco diferente, não tem, do que aquela paciente que faz atividade física, que tem uma alimentação mais saudável. Na sua experiência, assim, quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem assim, na alimentação antes da cirurgia? Ó, doutor Dalcio, o que eu vejo que é um erro muito comum é, por exemplo, o paciente marca consulta, vai lá, acerta tudo, e aí às vezes é uma recomendação médica mesmo que eles emagreçam um pouco, até para ficar com uma cirurgia, né, ficar bem seguro, enfim. Só que às vezes emagrecer não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? E às vezes encontram muita dificuldade nesse processo, deixam para a última hora, vão empurrando ali mais para perto da cirurgia, e aí chega perto da cirurgia, fica desesperado porque quer operar de todo jeito e acaba fazendo dietas restritivas demais, que às vezes só come um grupo de alimentos, e isso é muito prejudicial porque as pessoas às vezes chegam desnutridas para a cirurgia, né? Desnutridas das vitaminas, dos minerais fundamentais para uma boa cicatrização, para uma melhora do sistema, para boa atividade do sistema imune. E aí, daí pode ter as complicações que a gente quer evitar de toda forma. Então, pode desencadear aí uma cicatrização não favorável, né? Uma cicatriz patológica. Então, esse é um erro que eu percebo com muita frequência, né? O pessoal realmente faz dietas que não são adequadas para quem vai passar por uma cirurgia. E também o outro erro, às vezes, inclusive, eu não posso falar, porque quando eu fui fazer minha cirurgia, eu fiz também, né? Eu não tinha noção que pudesse prejudicar tanto, mas é fazer a famosa despedida antes da cirurgia. Querendo tudo que não deve. Já que eu vou fazer uma lipoaspiração, deixa eu Já que meu cirurgião vai tirar tudo ali que eu não quero mais, eu vou comer bastante para poder, né? Depois eu vou ter que manter, vou ter que viver, né? Fazendo reeducação alimentar, então antes eu vou despedir. E aí, 1 semana, 2 semanas antes da cirurgia, come muitos alimentos que têm um poder inflamatório importante, por exemplo, massas, pães, bolo, pizza, muito açúcar, muito refrigerante. Então, todos esses alimentos, eles têm um poder inflamatório muito grande. E acaba prejudicando também a cicatrização, acaba influenciando diretamente em possíveis complicações lá na frente. Então, esses 2 erros eu acho que são os mais comuns de acontecer, que a gente precisa orientar, precisa conversar, para poder explicar até o motivo mesmo, que não é interessante fazer nada disso antes da cirurgia, né? Para não prejudicar o depois. Certo. A gente está falando sobre cicatrização, né? A gente entrou nesse assunto aí. Em que uma alimentação saudável ou não saudável, em que parte da cicatriz, do processo de cicatrização que ela vai interferir? Bom, doutor Dalcio, então, para quem está nos assistindo, né, que não conhece, assim, de cicatrização, o que acontece? Então, é o seguinte, depois que tem ali o procedimento cirúrgico, nós vamos entrar em fases específicas da cicatrização. Então, a primeira fase que acontece é a fase de coagulação, que é a hora que todo o sangue que foi extravasado ali, ele tem que, né, parar, tem que ser estancado. Então, é uma fase importante também para não acontecer sangramentos excessivos. Como, desculpa? Hematomas no pós-operatório, né? Isso, exatamente. As equimoses, para evitar tudo isso. E logo em seguida, consequentemente, depois dessa fase de coagulação, entra a fase inflamatória, né? Que é uma fase muito importante também. É uma fase em que vai haver vai começar ali o edema, né? O inchaço, e todo o processo cicatricial vai iniciar ali. Essa fase ela é importante, ela precisa acontecer de uma forma ideal, só que ela não pode ser nem exagerada demais
e também não pode ser inibida, ela tem que acontecer de uma forma satisfatória. O problema, por exemplo, quando o paciente já chega num estado de inflamação do corpo muito grande antes da cirurgia, essa fase inflamatória ela tende a ser mais exacerbada e também durar mais tempo. Então, um período médio, que a gente fala que é um período ideal de duração dessa fase, seria em torno de 3, 4 dias. Tem pessoas que essa fase dura 15 dias, tem pessoas que às vezes dura 30 dias. E quanto mais tempo essa fase durar, mais tempo a pessoa leva para recuperar, porque as outras fases seguintes ficam comprometidas. Então, controle da fase inflamatória é fundamental para uma boa recuperação no pós-operatório. As intercorrências que a gente vê, que é tanto evitar, por exemplo, as fibroses, o seroma, né, as cicatrizes patológicas, todas, se a gente for buscar nos artigos, tem relação com o aumento do tempo da fase inflamatória. Então, por isso que colocar alimentos que vão controlar essa inflamação, que vão realmente alinhar ali para que a recuperação continue bem, é muito importante. Saber a hora certa de entrar com esses alimentos, porque não pode ser nem antes da hora, né, para inibir essa fase inflamatória, mas também não pode ser muito depois, porque senão as intercorrências já poderão acontecer, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender. Quando o paciente entende isso também, fica muito mais fácil, porque ele entende a importância de seguir ali a recomendação, né, do nutricionista, fazer tudo certinho, porque quem vai se beneficiar mesmo com isso é ele mesmo, né? Então, fica bem mais tranquilo de colocar um plano alimentar que dê certo para a pessoa. Quando a paciente, às vezes a paciente me procura assim, nós estamos no mês de maio, mas eu quero operar em outubro. Eu acho que eu vim cedo demais. Aí eu falo, não, você veio perfeitar a hora. Na hora certa. Quando o paciente me procura com mais antecedência, porque eu acredito que com mais cedo. Por exemplo, aquela paciente que tem uma alimentação ruim, ou que faz ou que fuma, ou que faz uso de bebida alcoólica de uma forma mais exacerbada, a gente tem um tempo para poder tratar, para poder cuidar dessa pessoa maior, de mandar emagrecer. Para as pessoas que estão assistindo a gente, qual o tempo ideal que seria necessário ela procurar um nutricionista antes da cirurgia plástica? Com que antecedência ela teria que procurar? Doutor Dalson, eu sempre falo que um tempo ideal, né, que seria ótimo para a gente poder controlar tudo isso, seria pelo menos 3 meses antes da cirurgia. Porque é um tempo, por exemplo, para a gente fazer esses exames de sangue, ver se tem deficiência de vitaminas e minerais importantes. Que vitaminas e minerais são esses? Todas as vitaminas do complexo B, vitamina D, que às vezes muitos pacientes estão com ela mais baixa do que o ideal para a cirurgia, vitamina C, vitamina E, os minerais zinco, que também é outro campeão, eu recebo muitos pacientes com deficiência de zinco no meu consultório, ferro, cobre, enfim. Então, a gente vai fazer todo um acompanhamento nesse sentido, e 3 meses é um período interessante para a gente poder alinhar, né, colocar esses alimentos ali para poder suprir as deficiências que tiver, e depois, antes da cirurgia, próxima cirurgia, repetir os exames para ver como que foi a resposta. Então, esse tempo, ele é muito importante. É um tempo ótimo para a pessoa que precisa emagrecer, por exemplo, não ter que fazer restrições muito grandes, né? Dá tempo dela poder chegar no peso ideal ali para a cirurgia, sem, né, pecar por outros lados, sem prejudicar nesse sentido. Então, eu falo que esse tempo é muito fundamental. Uma coisa que eu me preocupo muito com os pacientes, que eu vejo que isso hoje é muito comum, é também a questão das hipersensibilidades alimentares não diagnosticadas, porque às vezes os pacientes eles têm intolerância à lactose, hipersensibilidade a glúten, e consome alimentos que têm, né, que prejudicam muito o organismo e levam a um estado inflamatório também muito importante. Então, às vezes, é a hora da gente diagnosticar uma intolerância ou uma hipersensibilidade que ainda não foi, e também a questão intestinal, porque é incrível a quantidade de pessoas que chegam no consultório e reclamam que o intestino é preso demais, ou às vezes o intestino é solto demais, e isso há anos, né? Há muitos anos, e levam aquilo, consideram... Normal, né?
normal, né? Então, assim, já convivo com isso há muitos anos, para mim já nem me incomoda tanto mais, mas isso não é saudável, isso não é bom, porque atrapalha diretamente a absorção dos nutrientes. Então, às vezes, se a pessoa não tiver com o intestino funcionando bem, não adianta nem a gente entrar com todos os alimentos que eu até vou falar ainda, né? Que são os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos para ajudar na cicatrização, se o intestino não vai absorver aquilo tudo, né? Às vezes entro por suplementações caríssimas, eu recebo pacientes no consultório tomando suplementações muito caras e quando eu vou olhar o intestino, não está funcionando bem, a pessoa nem está absorvendo bem aquilo tudo que ela está, né, consumindo. Então, é importante ter esse acompanhamento bem próximo para poder corrigir o que tiver errado, o que não tiver legal, e aí sim entrar com uma alimentação adequada para poder ter uma boa cicatrização e uma boa recuperação. Assim, vamos levar para o lado da prática. Uma paciente, Sim. eu encaminhei para você, ela te procurou. Uhum. E assim, quais os alimentos, você estava falando, alimentos anti-inflamatórios, né? Isso. Quais são os alimentos que você indicaria para essa paciente? Assim, uma paciente que está com os exames basicamente normais, assim, não tem nenhum distúrbio muito grande de zinco ou de vitamina D. Sim, não teria nada específico, né? Te procurou. O que você indicaria para ela de alimentos, por exemplo, que auxiliariam realmente nesse processo anti-inflamatório? Bom, então se ela me procura antes da cirurgia, eu vou orientar quanto aos alimentos, principalmente também que ela não pode consumir antes, que pode atrapalhar, né? Porque como eu vou falar dos alimentos anti-inflamatórios, muitos deles, eles têm um papel anticoagulante também muito importante. Então, isso é importante, né, ser frisado. Porque se for consumido esses alimentos antes da cirurgia, pode haver um sangramento excessivo ali, gerar mais equimose, e não é o que a gente quer de jeito nenhum. E depois da cirurgia, é como eu falei, a gente tem que respeitar o tempo de fase, da fase inflamatória, para ela acontecer de uma forma ideal. E aí, depois desse tempo necessário, é que a gente vai entrar com os alimentos para inibir que essa fase inflamatória se prolongue por muito tempo. Quais os alimentos que eu recomendo muito para os pacientes? Por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existem. Então, é um excelente alimento para se consumir. Eu, às vezes, recomendo ela na forma de chá. A pessoa pode fazer um chá com a cúrcuma, pode usar como tempero, pode também, às vezes, na forma de suplementação, para quem preferir. Então, o cúrcuma é um alimento muito importante. Outro que eu gosto muito de indicar, o gengibre, que também pode ser na forma de chá, pode ser também no suco. Eu gosto muito de colocar o gengibre no suco para os pacientes. Então, enfim, a gente vai fazendo também toda de acordo com o que o paciente gosta, do que ele prefere, né? Da forma que ele prefira usar. Temos também o azeite, que é outro alimento anti-inflamatório muito importante. O limão é outro alimento que eu gosto muito, principalmente também porque o limão ele é rico em vitamina C. E às vezes as pacientes no pós-operatório, por causa do sangramento da cirurgia, tem uma quedazinha ali no ferro, na ferritina. E aí a gente precisa, né, de aumentar esses níveis de ferro. Então, por exemplo, a vitamina C é um ótimo nutriente que ajuda na absorção do ferro. Então, essas frutas fontes de vitamina C vão ser muito importantes, assim como os alimentos fontes de ferro. Também voltando ainda nos alimentos anti-inflamatórios, todas as folhas verdes escuras são muito importantes. Eu peço pacientes para fazerem sopas, fazer bastante salada com diversos, né, alimentos verdes. Eu falo que quanto mais tons de verde tiver no prato, melhor, porque com certeza vai ter os nutrientes necessários. O próprio suco verde... Posso contar um minutinho só, amigo? Claro. Cúrcuma, por exemplo, que tem Sim. esse efeito anti-inflamatório potente, né? Eu até uso junto com própolis e limão. Hoje está bem popular. Melhora a imunidade também, né? Mas assim, Isso. quantos dias você interromperia a cúrcuma, por exemplo, antes da cirurgia? Você acha que não é necessário interromper? Tem que interromper. A cúrcuma ela tem também esse papel de anticoagulante. Então, eu interrompo em média 5 dias no mínimo antes da cirurgia, para não influenciar no sangramento. E depois da cirurgia, eu acho interessante a gente iniciar ali por volta de 5 dias depois também,
que é o tempo da fase inflamatória acontecer de uma forma melhor possível, e aí a gente entrar para poder inibir um pouco essa fase inflamatória, né? E já começar a pensar nas fases seguintes. A vitamina E, por exemplo, é um alimento que também aumenta um pouco o sangramento, né? Pacientes que fazem uso de vitamina E, eu interrompo antes. Tem que interromper. Os alimentos ricos em vitamina E também seriam necessários interromper antes ou você acha que não precisa? Depende muito da quantidade que é usado. Se o paciente consome uma quantidade muito grande, aí eu peço para diminuir essa quantidade exatamente para não favorecer o sangramento excessivo. Então, suplemento com vitamina E realmente não pode mesmo, porque a dose é alta. Exatamente. Se for uma quantidade pequenininha, não é tão problemático. Mas aí tudo vai de acordo com a individualidade de cada um. Porque às vezes, se o paciente tiver com deficiência, a gente tem que dosar para poder chegar num nível bom. Por isso que é importante essa antecedência toda, né? Porque a gente não vai precisar corrigir tão em cima da hora. E aí a gente suspende assim que os níveis estiverem ideais para não atrapalhar nessa questão da coagulação. E muitas vezes a paciente, a gente pergunta quais alimentos, quais são os medicamentos que você faz uso, né? E às vezes ela faz uso, por exemplo, de um anticoagulante, de uma vitamina E, e ela acha que isso não vai interferir em nada. Não interfere. Né? Então, interfere totalmente. Realmente a gente tem uma pesquisa mais mais intensiva, olhar com mais cuidado, justamente porque às vezes um alimento inocente, entre aspas, pode provocar um aumento. Pode prejudicar, sem dúvida, a interação dos medicamentos com os nutrientes dos alimentos e potencializa com certeza. Por exemplo, é outra coisa que tem que ter muito cuidado também, às vezes os pacientes que saem da cirurgia com indicação de anticoagulantes, porque tem história de trombose, né? Acha interessante ali, vocês cirurgiões acham interessante usar o anticoagulante depois. Aí a gente tem que também respeitar o tempo de uso do anticoagulante para entrar com essa estratégia anti-inflamatória. Porque senão, do contrário, pode ter risco de um sangramento, alguma coisa que não é desejado. Então, tudo, por isso que é um trabalho em equipe, realmente. Tem que estar todo mundo muito bem integrado para poder, né, alinhar e saber o que vai ser melhor para o paciente naquele momento ou não. Assim como eu falo também com a equipe de fisioterapeutas, de esteticistas, porque eles vão nos informar como que está o estado do paciente, se ele está muito denunciado, se ele está sentindo muita dor, para a gente já ir entendendo e controlando isso através da alimentação também. Porque às vezes a gente faz um ótimo trabalho, né, ali na parte da fisioterapia, na parte da estética, faz uma drenagem ótima, faz um trabalho manual ótimo na fisioterapia, mas a alimentação não ajuda em nada. E aí fica aquela, né, não traz um resultado satisfatório e rápido por conta disso, né? Porque a alimentação deixa a desejar. Certo. E assim, é muito comum, às vezes a paciente fala, minha avó falou para eu tomar, por exemplo, trançagem, minha avó pediu para eu tomar boldo, minha avó pediu para eu tomar mastruz. Isso! O que você acha desses chás, Olha, os chás, inclusive, tem muito disso, né? As pessoas adoram tomar um chá porque alguém indicou, porque, né? Porque sempre se usou esse tipo de chá, mas é muito importante também. Antes da cirurgia, por exemplo, uma semana antes, tem vários chás que eu excluo mesmo da alimentação dos meus pacientes. Por exemplo, o chá verde, o chá de camomila, que é super utilizado, né? As pessoas gostam de tomar às vezes antes de dormir, porque ajuda no sono, chá de valeriana, chá de erva de São João, todos esses chás, por isso que eu falo, tem que conversar com os profissionais, porque não saia tomando, principalmente chá, que as pessoas acham que é um produto natural e que não tem contraindicação, né? E tem, nesse caso da cirurgia, pode atrapalhar nesse sentido também. Então tem que fazer tem que ter essas informações bem claras, não é sair tomando só porque a amiga, alguém indicou, porque às vezes a pessoa indica sem maldade, sem, né, querer prejudicar, é claro, mas ele pode ser sim prejudicial. Então os chás principalmente. Tem que tomar cuidado, não pode, esses que eu falei,
não podem ser usados antes da cirurgia. E também respeitar, se estiver usando anticoagulante depois, tem que esperar finalizar o uso do anticoagulante para poder usar também. Então, tudo tem que ser analisado, né? Tudo tem que ser, não pode sair fazendo as coisas sem perguntar, sem ter orientação, senão pode ser prejudicial. Certo. Vamos falar um pouco de... Você quer falar mais alguma coisa do pré-operatório ou a gente pode passar para o pós? Tem mais alguma coisa que você poderia... Podemos, acho que do pré, deixa eu até ver aqui nas minhas anotações, falar alguma coisa importante. No final. O que você acha? Eu estou vendo Desculpa, não entendi. Estou vendo uma série de perguntas aqui, o pessoal está participando. Ah, sim, então. Pois é, perguntas do pessoal para a gente poder ir vendo. Vamos falar um pouco de pós primeiro, né? E depois a gente passa para as perguntas. O que você acha? Pode ser. Então tá bom. Então, assim, uma coisa que acontece muito também no pós-operatório, a gente percebe o seguinte: às vezes a paciente fez uma cirurgia e aí a família fala assim, não, agora você tem que alimentar, você tem que comer muito, por alimentar bem, faz parte da recuperação. Ou Isso. A acha que operou e agora ela pode comer o que ela quiser para poder recuperar. Ela tá magrinha, ela acha que agora ela pode comer o que quiser. E tem aquelas também que ficam uma espécie Começa a não comer assim, não, eu quero manter, eu estou muito bonito, eu quero ficar assim, e entra numa de fazer uma dieta rigorosíssima e acaba que entra no processo de desnutrição. O que você vai falar para os nossos pacientes? Quais são os cuidados? O que você indica para as suas pacientes no pós-operatório de uma cirurgia plástica, em termos de alimentação? Então, uma coisa que é muito importante, e essa questão de falar, tem que comer muito, né, depois da cirurgia, porque o organismo precisa recuperar, uma coisa que eu chamo sempre muita atenção é para a questão das proteínas. Porque é de recomendação mesmo aumentar o consumo proteico depois da cirurgia, porque a proteína ela vai ser muito importante para todo esse processo de cicatrização. O problema é o tipo de proteína que a gente vai utilizar. Porque as proteínas de origem animal, carne vermelha, elas são muito inflamatórias, né? Então, se a gente utiliza uma quantidade muito grande, pensa na proteína como somente o consumo de carne, isso pode prolongar o processo e pode retardar a recuperação dos pacientes. Então, eu sempre introduzo, por exemplo, às vezes não é tão comum, nem não são todas as pacientes que têm o costume de comer, mas as proteínas de origem vegetal. Então, eu introduzo grão de bico, eu sempre indico para que elas consumam, né? Tem a pasta de grão de bico, que é uma delícia, inclusive feita com a pasta de gergelim, que é muito proteica também. Introduzo, às vezes, queijos vegetais, né? Igual o tofu, muita gente nunca comeu, nunca nem experimentou, tem preconceito, acha que aquilo não tem gosto, mas dá forma de preparar, fica gostoso e é um alimento excelente para o pós-operatório também, porque vai fazer essa modulação da inflamação. Gosto de indicar muito, por exemplo, o próprio feijão, que tem gente que às vezes tem preconceito com feijão, não come feijão, né? Pelo menos aqui em BH o pessoal tem preconceito, não sei por quê, mas eu falo é importante consumir. Então, assim, a gente vai buscar outras fontes de proteína que não só a proteína animal, porque do contrário, essa resposta inflamatória pode ser muito grande. E também a questão, por exemplo, da ansiedade, mesmo os pacientes às vezes ficam querendo, não comem porque, eu quero manter, agora eu vou começar a fazer um jejum, eu vou começar a fazer uma dieta que, né, eu não posso engordar, e algumas cismam que já estão engordando mesmo, na verdade porque tem edema, né, tem muito fator associado ali no pós-operatório, então, assim, é muito importante que elas consumam, que elas tenham esse acompanhamento alimentar mesmo, até para não entrar numa paranoia, né, de que não posso comer nada e senão eu vou engordar. Então, eu gosto sempre de acompanhar, colocando os alimentos, não corto o carboidrato de jeito nenhum, porque o pessoal acha que tem que cortar o carboidrato, e o carboidrato ele tem um papel muito importante também ali na cicatrização, na reconstrução ali das fibras do tecido cicatricial. Então, é o tipo do carboidrato que a gente vai consumir, que tem que ser um carboidrato de boa qualidade, com uma carga glicêmica moderada baixa. Então, todos os alimentos, eles podem entrar no cardápio desde que tenha moderação e que seja equilibrado, né? Então, por isso que eu sempre falo, restrições
muito grandes no pós-operatório não são bem-vindas, porque vai atrapalhar o processo cicatricial. Mas excesso também não é bem-vindo, porque do contrário, tem mais inflamação e, às vezes, essas intercorrências, né, que podem trazer dor de cabeça, né, no pós-operatório. Então, tem que ter sempre esse equilíbrio. Eu gosto de indicar esses alimentos, mas respeitando também a individualidade de cada um, né? A necessidade de cada um também. Então, é importante não ter nem muito excesso, mas também não pode ter déficit nenhum, né? Tem que ser um equilíbrio bom. Estão perguntando do ovo aqui, ó. E aí? O ovo. O ovo, coitado do ovo, gente. O ovo é tão perseguido. Já foi vilão, já foi. O ovo já foi vilão, né? O ovo, eu falo assim, que realmente a gente não pode comer em excesso o ovo. O ovo, tem gente que come 7 ovos por dia, 10 ovos por dia. Isso é uma quantidade muito grande. 2 ovos por dia é ótimo, é ideal, né? O ovo, ele fornece inúmeros nutrientes, ele é fonte de colina, que é também um nutriente, vai ser super importante para o processo, para a imunidade, para a recuperação da cicatrização. Então, ele é um excelente alimento, deve ser consumido sim, eu prescrevo, né? Eu coloco lá para as minhas pacientes consumir, só que não pode se basear só em ovo também, né? As pessoas às vezes ficam só também nos mesmos alimentos. Eu falo que a diversificação alimentar no pós-operatório, ela é muito importante. Você não pode comer todo dia a mesma coisa, porque senão você fica restrito só àqueles mesmos nutrientes, e às vezes vai faltar outros importantes. Então, a gente tem que fazer uma variação grande do cardápio. Um dia vai comer o ovo, outro dia pode comer a carne no lugar, outro dia vai comer um grão de bico, outro dia, entendeu? Então, tem que ser diversificado. É um cardápio bem, né? Não pode ser muito repetitivo, não. Sempre os mesmos alimentos não é tão benéfico. Eu falo com a paciente o seguinte, que às vezes a paciente chega para fazer uma cirurgia, por exemplo, uma mama, e ela está assim, você fala assim, olha, qual o peso que você acha que você fica bem? Assim, um peso que você fala, não, esse peso eu me sinto bem, são legais. E eu peço, pede isso antes da cirurgia. Porque às vezes a paciente opera mais cheinha, né? E aí depois ela faz a mama. Quer fazer depois. E ela vai emagrecer depois. E aí ela perde 10 quilos, ela perde 12 quilos depois. E aquela mama que estava bonita, que estava montada, que estava toda bonitinha, ela vai ficar flácida e vai ficar menor. Sim. Que a mama a pele, né? A pele sente muito com essa desnutrição. Então, eu acho assim, é uma dica, né, para as pacientes, emagrece o que você quiser antes da cirurgia. Se você emagrecer depois, emagreça de uma forma gradativa, lenta. Isso. Não queira perder o que você não perdeu antes, depois, rapidamente, né? Porque entra nessa questão da restrição, né? Geralmente fazem dietas muito restritivas e a primeira coisa que sofre é o cabelo, a pele, as unhas, porque é onde o corpo não tem necessidade, né? Ele não entende como um local que ele precisa se preocupar tanto. E aí começa a ter a pele flácida, né? A cicatrização fica ruim por conta disso mesmo. Começa a ter muita queda de cabelo. Tenho essa reclamação muito frequente no meu consultório. Às vezes, por quê? Porque uma queixa mega comum na paciente pós-operatória é a queda de cabelo. Exatamente, por quê? Exatamente, o paciente chega ali para a cirurgia, às vezes, sem estar nesses níveis ideais desses nutrientes, e aí o corpo, né, ele entende que agora entrou no processo de cicatrização, ele vai direcionar todos os nutrientes que ela está conseguindo para aquilo, né? Então, pele, cabelo, fica totalmente, né? Não é a prioridade. Então, por isso que eu até começo antes mesmo da cirurgia, às vezes nos casos que eu vejo que tem deficiência grande, né? Por exemplo, de biotina, de nutrientes importantes até mesmo para nutrição capilar, eu já entro com uma suplementação voltada para isso, para o paciente não sofrer muito com a queda de cabelo no pós-operatório, porque é uma coisa que incomoda principalmente as mulheres, né? Ficam desorientadas quando, ai, meu cabelo tá caindo, o que eu vou fazer? Então, assim, o ideal é que a gente consiga entrar antes. Se não tiver a condição de entrar antes, a gente já tenta corrigir no pós também, né? Já entra, aí tem que entrar com uma suplementação, às vezes, maior, uma quantidade maior mesmo, né? De vitaminas, minerais, enfim, que vão ajudar nisso.
Mas é importante, porque é uma coisa que incomoda bastante e é um sinal que o organismo está sofrendo, né? Que está faltando Tem um tanto nutrientes. de gente aqui falando que o cabelo está caindo pela temperatura. Pois é, ó, tem que começar com que cuidar Vamos realmente, repor, vamos porque repor. sofre muito mesmo. Isso é uma queixa muito comum mesmo. Demais, demais. Então, minha amiga, fantástico, né? Acho que a conversa está sendo muito boa, né? E eu acho que a gente podia responder algumas perguntas. O que você acha? Sim, vamos ver o que o pessoal está perguntando. Então, ó, a hora das perguntas, pessoal. Vamos fazer agora as perguntas. Eu vi Por algumas enquanto, eu estou pessoas vendo só que o pessoal está perguntando. caindo, olha lá, o cabelo está caindo, todo mundo preocupado, o Eu cabelo vi caindo. uma pessoa perguntou antes sobre o uso de castanhas. E Sim, se é favorável, não é, sou não muito é. favorável. Uhum. As castanhas, elas têm um poder anti-inflamatório também muito interessante, né? A castanha do Pará, principalmente, porque é a castanha que tem a fonte de selênio. A gente tem esse presente da natureza aqui no Brasil, né? Que é a castanha do Brasil, a castanha do Pará, riquíssima em selênio e que é um mineral super importante também para esse processo cicatricial. E é comum, às vezes, os pacientes virem com deficiência de selênio para o meu consultório. Então, eu indico o uso de 2 castanhas do Pará por dia, porque vai ajudar muito nisso. E as outras castanhas também, as nozes, as sementes, a semente de girassol, semente de abóbora. O pessoal às vezes pega a sementinha de abóbora ali, joga ela fora no lixo, né? E pode aproveitar que é também um excelente alimento, é fonte de zinco, e como eu falei, o zinco ele é um nutriente que está em deficiência em muitas pessoas, então precisa também colocar esses alimentos, são importantíssimos. Com certeza eles fazem parte também das minhas recomendações aí depois da cirurgia e antes também, né? Que esses alimentos vão ajudar até para chegar nos nutrientes necessários mesmo para o procedimento cirúrgico. Alguém perguntou aí do colágeno, que é uma preocupação. Assim, às vezes Olá. a pessoa acha que e é verdade, né, uma alimentação rica em colágeno, você vai ter uma firmeza melhor da pele, vai ter uma qualidade melhor de pele. E o que você acha sobre esses alimentos ricos em colágeno, reposição de colágeno através de medicamentos? O que você fala sobre isso? O colágeno sempre gera muita dúvida, porque a gente tem, né, o colágeno disponível nos alimentos, que infelizmente a gente não consegue ter uma absorção tão grande assim. O pessoal fala, vou tomar muita gelatina, porque a gelatina vai ser ótima. A gente infelizmente não consegue absorver, né, é uma proteína muito grande que a gente não consegue digerir. Então, existe no mercado hoje algumas opções de colágeno hidrolisado, né, que é para facilitar mesmo essa bioabsorção. Eu, particularmente, gosto muito do colágeno originado de algas marinhas, que ele é realmente o que tem uma biodisponibilidade melhor. Então, às vezes o pessoal eu vejo que gasta muito dinheiro usando colágenos que não tem, né, uma absorção tão boa. Então, eu gosto de indicar esse especificamente porque ele é mais fácil de ser absorvido e vai trazer, sim, esses benefícios. O pessoal está perguntando muito aí, né, de suplementação para queda de cabelo e tudo. O colágeno, ele entra, né, também nessa suplementação, assim como o silício. O silício também é o mesmo problema. A gente não consegue ter uma boa absorção do silício porque, né, a biodisponibilidade dele é baixa. Então, o melhor silício para você ter uma boa absorção é o silício estabilizado em colina. Então, esse silício que é na farmácia encontra como ex-nutriment, Nutricolin, então tem esses nomes comerciais. O silício vai ser super importante também nessa questão do próprio cabelo, da pele, assim como o colágeno, e as vitaminas do complexo B, porque sem elas também não adianta a gente ter muito silício, muito colágeno, porque não vai conseguir chegar nas vias metabólicas finais ali para poder ter realmente essa resposta favorável. Então é um complexo mesmo, é um conjunto, né, e que é individualizado, porque vai depender muito da pessoa, o que ela come também associado, né, para ver se precisa de uma suplementação maior ou menor, né, porque quantidades elas são muito individuais. Então,
Então não adianta eu falar assim, tem que usar tantos miligramas desse, mais tantos daquele, que às vezes para uma pessoa vai ser ótimo, mas para outra ainda vai estar deficiente, né? Vai precisar de uma quantidade maior. Então é importante ter essa suplementação em muitos casos, né? Quando a gente vê que existe essa deficiência, mas sempre individualizado, sempre acompanhando ali todo o restante do contexto para que seja um tratamento bem eficiente, né? Bem eficaz. Não fique jogando dinheiro fora, né? Porque às vezes são suplementos caros e tudo, e que a gente não vê uma resposta tão grande assim. Inclusive, estão falando da água aí, né? Que a gente, tão simples, e que é importante demais, né? Exatamente. No pré-operatório. Sim, a água é extremamente importante, assim como também os chás, os líquidos todos que vão compor, as frutas muito ricas em água, porque às vezes eu tenho pacientes lá no consultório que falam, pelo amor de Deus, Juliana, eu não bebo água de jeito nenhum, eu detesto beber água. O que eu posso fazer, né? Já que eu não gosto de beber água. Então, às vezes eu recomendo, né? Eu falo sempre dos alimentos que são muito ricos em água, as frutas, né? Gosto muito da melancia, a laranja, o limão mesmo, né? Pode estar entrando ali também como o volume de líquido final que é necessário. Os chás, que vão ajudar bastante também, porque às vezes a pessoa tem mais aceitação pelo chá, porque tem um gostinho, né? Não pode ser adoçado. Já estou adiantando que não pode ter açúcar nesse chá. Mas também é uma questão de costume, né? As pessoas começam a tomar o chá e até depois criam o hábito, gostam, né? E começam a usar com frequência. Então tem que ter o cuidado com a hidratação, sem dúvida nenhuma, né? E buscar esses alimentos também mais ricos em água, que vão ajudar para não ter para as pessoas que não gostam de tomar tanta água, não ficarem prejudicadas nesse sentido. Estou perguntando, eu acho uma pergunta importante, perguntar primeiro do Verisol, né? Se tem indicação ou não tem. Né? De qual, desculpa? Verisol, eu não conheço esse medicamento. O colágeno, que o Verisol é o colágeno que é de algas marinhas. Então, eu uso ele, na verdade. Geralmente eu prescrevo ele porque eu acho a biodisponibilidade dele muito interessante, já tem uma literatura científica, né? Tem estudos aí mostrando que realmente trouxeram bons resultados. Então, eu gosto do Verisol mesmo, geralmente é o que eu indico. E uma pergunta que eu achei importantíssima é uma pessoa que perguntou assim: eu tenho uma deficiência na minha cicatrização, eu fiz uma cirurgia e a minha cicatrização está lenta. O que eu tenho que fazer em termos de alimentação para poder me ajudar nesse processo, para acelerar a minha cicatrização? O que você responde? Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo com você, né? Quais as deficiências você tem? Será que você está com deficiência de vitaminas e minerais? Todas essas vitaminas e minerais que eu falei aqui, a gente teria que fazer um exame de sangue, dosar, né? Para ver como que tá, se está realmente em níveis baixos, e fazer a suplementação específica para o seu caso. Então, por exemplo, tem pacientes às vezes que têm uma deficiência de magnésio, tem uma deficiência de vitamina E, vitamina D, e muito, que eu falei que é muito comum, deficiência de zinco. Inclusive tem um artigo mostrando, né, eles pegaram uma população que todo grupo tinha queloide e viram que um fator comum desse grupo era a deficiência de zinco. Então, a gente tem que dosar todos esses nutrientes para saber o que está faltando, por que não está evoluindo da maneira que deveria. E aí, a partir disso, a partir dessa dosagem toda, a gente pensar num plano alimentar, né, incluir os alimentos que são fontes dessas vitaminas e minerais, e também, se for o caso, uma suplementação, né, que aí às vezes depende, tem pessoas que não gostam de alguns alimentos e são fontes de certas vitaminas, então, às vezes a solução é suplementar. Mas eu falo que a suplementação vem sempre depois da correção alimentar, né? Não adianta a gente já querer entrar suplementando. E também o que eu falei, tem que ver o intestino, se está funcionando bem. Outra coisa que eu não falei ainda, que é extremamente importante, fundamental para uma boa recuperação, é o sono. A pessoa tem que dormir bem. E isso é um problema no pós-operatório, que às vezes a pessoa fala, não consigo dormir, não tenho posição, me dói tudo, não tô conseguindo. Então, temos que entrar com estratégias também para o sono. Às vezes, o uso de alguns chás que vão ser mais calmantes antes de dormir, que vão estimular a produção de melatonina, para facilitar ali, né, o início do sono. Dormir num quarto bem escuro,
começar aí a partir de 8, 9 horas da noite, ficar mais tranquilo, não mexer tanto no celular. Então, tudo isso são estratégias globais também, né? Que a gente precisa tomar para poder ter uma boa cicatrização. E na parte de alimentação, às vezes isso, quando a pessoa está com muito problema de sono, né? Muita insônia, não consegue dormir, eu entro com alguns alimentos, são fontes de triptofano no período da tarde, porque o triptofano ele vai ajudar na produção da melatonina, né? Da serotonina e consequentemente da melatonina. Então, essas estratégias também são importantes. Dá um exemplo para essas pessoas, para nossos amigos que estão assistindo aqui, quais medicamentos, quais alimentos seriam ricos em triptofano, por exemplo? Oh, um alimento que geralmente o pessoal adora. Chocolate 70% cacau. Eu geralmente passo para os meus pacientes. O pessoal adora. O chocolate tem que ser 70% cacau. Tem que ter um teor maior de cacau, se for pelo menos de 70%, né? Se for 80%, até 100% cacau, melhor ainda. Mas o chocolate, por exemplo, junto com uma amêndoa, né, junto com uma castanha ali, ele vai ser ótimo. Ele é uma ótima fonte de triptofano. Eu prescrevo para os meus pacientes à tarde, por exemplo, esses que têm muita dificuldade de dormir, é um pedacinho, né? Não é nada exagerado, é uma parte. Não pode ser nada exagerado, mas já ajuda muito, né? Ajuda nessa questão. Temos o damasco, temos também o próprio arroz, o arroz integral, ele é rico em triptofano. Então, assim, a gente pode alinhar, porque tem gente que me vira e me fala, Juliana, você não me põe para comer chocolate à tarde. Eu não vou me conter, eu vou comer a barra inteira. Então, vai tudo. Então, tem que ter outras alternativas, né? Então, o próprio, interessante que assim, o próprio café, ele é muito rico em triptofano. O problema do café é a cafeína, porque dependendo, se as pessoas metabolizarem, inclusive devagar, a cafeína, não vão dormir de jeito nenhum, né? Se tomar um cafezinho ali 6 horas da tarde, não dorme de jeito nenhum. Mas, às vezes, uma estratégia interessante é tomar o café sem cafeína. Que aí você vai ter a fonte de triptofano, mas não tem a cafeína que vai te deixar alerta. Então, também é uma opção para quem não... Uma dica que eu dou também, que às vezes a paciente já está no pós-operatório, assim, imediato, com poucos dias, ela acaba ficando muito tempo parada, né? Então ela acaba dormindo durante o dia, né? Então, isso. Dorme um pouquinho, acorda, vê um filme, dorme. Exatamente. Com certeza ela não vai ter sono à noite, né? Isso não, vai prejudicar todo o ciclo dela do sono. Né? Então, tentar se manter o mais alerta possível durante o dia, não ter essas cochiladinhas para não atrapalhar a noite de sono também é muito importante. Eu achei importante porque a paciente, ela tem, assim, muitas pacientes me pedem assim, um ansiolítico, algum medicamento para tomar, dormir à noite, né? E a pessoa acaba permanecendo com esse medicamento depois. Isso, cria um vício, né? E a gente pode entrar com esses alimentos que são naturais, são benéficos, também tem um poder anti-inflamatório, então vai tudo auxiliar, tudo vai ajudar, e não precisa, às vezes, entrar com medicação, né? Somente essas estratégias já vão ser suficientes para ajudar aí na noite de sono e também ajudar na cicatrização. Ótimo. Estão perguntando aqui, alimentos que fazem melhorar um hematoma. O que você tem a dizer a respeito? O hematoma seria as equimoses, talvez? Seria evitar que ele acontecesse, né? Exatamente. Eu falo que sempre, nesse caso das equimoses, a melhor coisa é a prevenção. Então, a gente previne exatamente, né, utilizando... Às vezes, podemos utilizar também os alimentos que são mais ricos em vitamina K, que vão ter esse papel mais de coagulação mesmo, principalmente nessa fase da coagulação, nesses 2 primeiros dias aí depois da cirurgia, né? Porque aí esses alimentos vão ajudar para poder ajudar na coagulação mesmo, e evitar exatamente, porque às vezes acontece muito equimose, muito hematoma, porque usou os alimentos ali antes da cirurgia, sangrou demais, né? E no pós também, né? Continua ali o sangramento. Então, por isso que eu falo, tem a hora certa para entrar com todos os alimentos. Então, por isso que não faça coisa da cabeça, não faça porque, fulano falou, Beltrano falou, porque pode ser prejudicial, né? E acabar acarretando aí muitas equimoses mesmo. Então, tomar cuidado nesse sentido.
Me perguntaram também dos adoçantes artificiais, né? O que Ih, você é. fala? A nutricionista odeia adoçante artificial. Nutricionista não vai ter. Porque o que que acontece? Os adoçantes artificiais também, eles têm esse poder inflamatório muito grande. Então, assim, quando quer usar um adoçante, o que que eu indico? Geralmente eu indico ou stevia, que é um adoçante natural, né? Que a gente já tem bastante estudos mostrando a segurança dela. O xilitol com restrições por causa do intestino, porque tem muita gente que tem reação ao xilitol no sentido de desarranjo intestinal, né? Então, se for o caso, não, tem que suspender. Agora, no lugar do adoçante, né, o que eu gosto muito de usar é a tâmara. A tâmara, ela é um alimento que é docinho, é gostosa, né? E serve para adoçar preparações. Eu gosto de fazer bolo com tâmara, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ter outras alternativas, porque açúcar também não pode, né? Açúcar é o pior deles possível. Se for para usar algum tipo de açúcar, que seja o açúcar de coco, porque o açúcar de coco ele tem um índice glicêmico mais baixo, então ele não tem todo o efeito do açúcar de cana, seja ele qual for, mascavo, demerara, cristal, açúcar branco, né, refinado. Então, qualquer tipo de açúcar é muito inflamatório. Então, os adoçantes, eu sempre recomendo esses adoçantes artificiais, sacarina, ciclamato, todos esses a gente deve evitar para a vida, né? Porque são adoçantes que já têm uma literatura aí que realmente causam problemas neurodegenerativos, causam obesidade a longo prazo. Então, não dá. Esses adoçantes realmente a gente deve abolir da vida. Agora, se quiser usar alguma opção melhor, o que eu indico geralmente, que é mais fácil de encontrar, é stevia ou xilitol mesmo, no caso, se a pessoa não tiver nenhuma reação a ele, né? Perguntaram do alho como anti-inflamatório. Alho, excelente alho. Alho é um alimento fundamental também. Eu gosto muito de usar o alho em tempero, gosto de usar ele macerado. Eu até gosto de fazer um tempero que eu misturo alho, azeite, ervas, coloco no freezer, deixo congelando e todo dia tiro ali um cubinho da preparação. Porque é um excelente alimento. O problema do alho, porque também tem pessoas que vocês vão comer e vão ter uma certa indigestão, vão sentir ali que fica pesado depois que come. Então, às vezes eu mando suplementar, inclusive o alho também, né? No meio da suplementação, eu coloco o alho, porque ele vai ter esse papel também muito importante, inclusive para a imunidade. O alho é excelente, né, para a imunidade. Mas tem esse problema que às vezes as pessoas têm um pouco de restrição no sentido de indigestão mesmo com ele. Então aí, se for o caso, a gente coloca de uma outra forma, né, para ficar melhor. E com relação, eu tenho uma pessoa, assim, muita gente fala assim, isso é muito comum. Assim, ó, doutor, no pós-operatório não posso comer carne de porco, né? Existe essa questão aí da carne de porco. Os alimentos remosos, né? Falo isso. E foi ótima essa pergunta, porque tem pouco tempo que eu li um artigo mostrando que a carne de porco ela foi, inclusive, ótima no processo cicatricial. O grupo que usou carne de porco teve uma cicatrização muito boa em relação ao que não usou. Então, isso é um mito, na verdade. A carne de porco não pode ser usada. É claro que, como eu falei, com moderação, não podemos comer demais, né, esses alimentos, a carne vermelha em geral, porque é inflamatória, então não queremos exacerbar a fase inflamatória, mas comer um pouco, e principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, para quem não tem muito costume de comer a carne de porco, ela é benéfica, ela traz um bom resultado também na cicatrização. Então pode comer uma carne de porco. Com moderação pode. Essa pergunta é minha mesmo, para antes de acabar. Certo? Porque já faltam 3 minutos, né? A gente previu. Já está acabando. Eu acho que a gente ficar aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Faria da manhã, tranquilamente. Todo mundo realmente é muito bom. Com relação, assim, é muito comum a constipação intestinal no pós-operatório. É super comum. Sim. Tem pacientes que já são constipadas, né? Como a gente falou, que já existe essa história prévia de constipação. E essas pessoas, às vezes, a gente tem que passar, às vezes, até às vezes um mini-lax, fazer não melhora com nada, né? O que você faz? Que dica que você dá para essa paciente que está constipada no pós-operatório? Então, primeira...
Para quem está constipado, o que, que eu sempre utilizo? Por exemplo, aumentar a quantidade de fibras, né? Então, por exemplo, a aveia é uma excelente fonte de fibra. Eu gosto de passar até um iogurtezinho para usar nos primeiros dias de pós-operatório, turbinado que eu falo. Que esse iogurte, pode colocar ali o iogurte mesmo, né? Integral, não precisa ser desnatado nem nada disso, porque as vitaminas ali também são importantes, contendo ali no iogurte integral. E colocar, por exemplo, aveia, pode colocar chia, pode colocar ameixa, que é fundamental para ajudar na motilidade intestinal. Isso já é comprovado também, né? A ameixa, vários estudos aí mostrando que ela realmente ajuda nisso, na motilidade. O kiwi é uma ótima fruta também para se consumir, porque ele também vai ajudar nesse processo. Óleo de coco, porque o óleo de coco vai ajudar na lubrificação dessas fezes. Às vezes eu gosto de colocar também pasta de amendoim, porque a pasta de amendoim também ajuda na lubrificação. Então eu faço esse iogurte, né? Eu prescrevo esse iogurte turbinado, cheio desses nutrientes aí, desses ingredientes, e aí eu peço para a pessoa usar durante os primeiros dias de pós-operatório. É muito bem, realmente a resposta é muito boa, né? Raramente os pacientes têm problemas por muito tempo e precisam, às vezes, usar, né, medicações e alguma coisa nesse sentido. Então, e a hidratação? Tem que ter cuidado, porque não adianta ter muita fibra, nada disso, se não hidratar, que aí não vai. Bom, o assunto estava tão interessante, estava tão bom, que a gente até se esqueceu do tempo, acabou o tempo disponível para a live e a gente nem se despediu. Mas é isso, então essas informações que vocês tiveram na live, né? Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais, me manda mensagem, pode ser lá pelo Instagram mesmo, lá nas mensagens no Instagram, ou então deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo que eu responderei assim que possível. Um beijo e obrigada por assistir.